Bom dia, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Para o índice, usei esses dados e para o dólar, usei esses daqui. Vamos lá, galera. Hoje eu fiz uma comprinha aqui no dólar, apenas uma única operação. Fiz uma compra nessa flechinha aqui, fiz a parcial nessa e saí aqui em cima por causa dessa região calculada, que é a primeira possível máxima, né, do delta 50, tá bom? Então eu saí aqui nessa flechinha. Gente, vamos entender o contexto. Olha só, de primeiro momento, assim que os DIs abriram tudo, né? Então eu consegui ver esses DIs para cima, né? Então eu penso num dólar mais para cima e no caso o mini índice um pouco mais para baixo. Só que olha que interessante, dessa vez a gente tem os títulos para baixo e a gente tem também os DX mais negativos, né? E aí, gente, com todo esse contexto, né, que eu fui olhando de acordo com os indicadores, com os dados que foram saindo de PMI, eu fui ligando os pontos ali. Eu tive uma visão também de um dólar mais neutro, então mais positivo. E aí o que acontece? A importância de estar olhando esses dados, gente, por isso que eu comentei com vocês que eu utilizo dois monitores, né? Um de 29 e o outro ainda é menor, mas eu vou colocar um outro de 29 para sempre deixar essa tela, ela precisa estar na visão, porque a gente tem que estar acompanhando essa variação, né? Então, normalmente a gente não olha, no caso eu não estou olhando muito para o gráfico, eu olho mais para essa tela. E aí o que acontece? Eu fui acompanhando a movimentação, quem estava mais pesado assim eram os títulos, né? Eles não estavam diminuindo, no caso, essa variação negativa, não estava tentando positivar. Mas o DX, eu vi ele melhorando, né? O dólar, no caso aqui, tá vendo? Ele está fraco frente ao euro, também foi diminuindo. Então, quando eu olhei bem cedo, estava bem mais negativo isso daqui. Dá para ver que ele foi melhorando um pouco, né? Então, eu aproveitei o embalo, assim, na minha cabeça, né? De acordo com todos os indicadores que saiu essa semana, de payroll, tudo aquilo, eu ainda imaginava um dólar um pouco mais forte ou talvez neutro hoje, né? E aí eu já pensei numa bolsa um pouco mais para baixo. Então, olha só que interessante, né? Dessa vez não ficou tudo alinhado, mas eu consegui ter uma visão do movimento. Para índice, gente, eu nem comento muito hoje porque eu não olhei ele no fato de que eu estava esperando abrir as ações, tá? Mas de uma forma rápida assim, se a gente for olhar, o que eu tinha, né, de consideração para índice? Minério de ferro fechou bem positivo. Olha só, mais de 2%. Commodities positiva. Eu tenho também os petróleos positivos, né? Tem o setor da Europa, também saiu indicadores da Europa, né? Bem positivo. Metais, como eu já falei, agrícola já está um pouco mais em queda, né? Aqui, ó, Ásia e Pacífico, tá vendo? Ó, fecharam positivos, né? Tem tudo isso. Acho que hoje, se eu não me engano, tem feriado, acho que é no Japão. Enfim, tem alguns feriados ali também. Né, o setor de energia mais positivo, então assim, eu prefiro esperar abrir as ações para a gente ver se tem algum setor que puxa ou não. Né, eu tinha uma visão mais compradora para índice, mas eu também tinha uma visão mais compradora para dólar, então gera uma confusão. Falei, eu vou ter que olhar um dos dois. Se a gente dá uma olhada no índice, olha só, deixa eu até colocar esse indicador aqui, ó, o volume profile. Veja que a parte, gente, que está mais acumulada ali, o volume, né, de negociação, é essa região que está bem travada aqui, tá vendo? Ó? Se você puxar aqui olhando junto com o indicador, tá vendo esse morrinho que fica, né? A gente vê uma região bem pesadinha ali. Se der uma olhadinha desse lado aqui, ó, a gente já consegue ver algumas ações mais positivas, mas aí a gente vê Bradesco, Itaú, tá vendo? Parece que o financeiro de novo tá dando uma puxadinha ali, não sei. Por isso que seria interessante, né, esperar abrir essas ações para ver se, tá vendo? Ó, eu ia falar agora, uma possível volta, uma possível compra, alguma coisa nessa região. De acordo com os cálculos, né, eu deixei uma possível máxima aqui, né, um preço justo aqui, um possível, né, preço justo, a gente tem um ajuste que também é um preço justo e a gente tem uma possível mínima. Então, eu acho que devido à região, localização pensando em gráfico, ficaria interessante uma compra, mas será que ele tem força para voltar, perder o ajuste? Aí realmente eu não sei. De qualquer forma, eu me atentei mais para dólar, né? Eu fiquei mais de olho em dólar hoje. Também deixei aqui, tá vendo, ó, para dar uma acompanhada nessa questão do volume por região, né? De negociação. E olhei também os players aqui, as corretoras, né? Então eu vi que o BS estava aumentando um pouco a mão, eu vi que ela estava com uma intenção ali compradora e os vendedores não estavam aparecendo muito, né? Pressionando muito. Isso também eu acompanhei. Porque eu também fico olhando isso daqui, ó, para ver se vai aumentar ou diminuir, tanto para compra quanto para venda. E aí o que me motivou mais a compra, além de tudo isso que eu falei para vocês, né? Os days lá, tava tudo certo. Mesmo tendo um DX, era levemente negativo, né? Vocês viram que não era muito. Eu reparei muito na região, gente. Então, eu fiz os cálculos, né, pela manhã, acabei fazendo hoje cedo,
Vou até diminuir aqui, ó, só para ficar melhor. Reparem que aqui são todas as possíveis mínimas, né? Então, o preço, ele já abre perto da primeira mínima, né? Do delta 50, que tá aqui, ó. Vejam que o preço, ele abre aqui, já sobe, uma barra de força bem preenchida. Não tinha configuração ainda para comprar ali, eu tenho que esperar um pouco, né, gente? Até abrir todos os dados, ver se não tem nenhum atraso ali para eu poder acompanhar. E aí, quando o preço, tá vendo? Ele consegue pegar um pouco de força. Aí eu consigo ver o que, gente? Com clareza, o alinhamento de médias. Tá vendo? A gente tem VWAP, tem as outras médias passando. E aqui embaixo, né, tá vendo? Essa linha preta é o preço justo, né? O ajuste, no caso. Então, o preço estava, digamos assim, estava um valor bacana. Então, dessa vez eu já não comprei tão caro, digamos assim, né? E aí, para ter um pouquinho mais de confiança, eu queria pelo menos uma primeira correção ali, só para o preço dar um respiro, né? Para ele continuar subindo. Então, quando o preço sobe aqui, tá vendo? Ele volta, tá vendo que ficou um pavio aqui? Assim que o preço volta até perto da média e começa a retrair, gente, assim que o preço começa a voltar, eu comprei aqui, tá vendo, ó? Só comprei por causa desse motivo mesmo. Eu já tinha uma visão de compra, né? Mas eu também pensei que não seria um dia muito bacana para estender o trade, porque a gente não tem muitos motivadores. Tá bom? Então, assim, olha, fiz a compra aqui, assim que ele subir um pouco, já fiz a minha parcial para evitar o quê? Uma correção mais profunda aqui, né? E acabar sendo estopada. Então fiz a parcialzinha aqui. Preço só corrigiu de novo, tá vendo? Na média e foi em cima. Então, eu deixei, gente, a saída em cima da linha certinho. Isso não é muito indicado, tá? Eu acho até que é errado isso. É legal o ideal é que a gente coloque um pouquinho sempre abaixo. Tá vendo? Ó, porque ele poderia pegar, vir até aqui só, tá vendo? Ó, não pegar minha saída e voltar. Hoje eu até me distraí. O certo é deixar um pouquinho, o que eu indico, né, na verdade, deixar um pouquinho mais embaixo, para evitar, tá vendo? E deu certinho, ele acabou batendo assim e voltou, ó. Mas ele poderia nem ter chego aqui, voltar e eu ia acabar devolvendo uma parte do valor, porque eu esqueci, né, de deixar um pouquinho abaixo da região calculada. Porque não é sempre que ele vai lá, tá, gente? Eu sempre falo isso. Às vezes, sim, o preço ele vai passar direto e às vezes ele vai chegar pertinho assim e vai voltar, tá bom? Então, o ideal é deixar sempre um pouquinho mais abaixo e vir também protegendo, né? Que se caso voltar, você já não devolve muito. Basicamente é isso. Então, vejam que a gente tem alinhamento de médias, né? Para quem gosta aí de análise gráfica técnica, sempre dá uma olhada em padrões, alguma coisa, não sei. É interessante ficar acompanhando esse alinhamento delas, né? Então, a VWAP ela já foi mostrando, ó, desde cedo ela já foi mostrando a tendência ali compradora, né? Depois as outras médias se alinharam, tá vendo? Então, esse para mim é um dos cenários melhores. Essa questão de motivador que eu falei, que hoje a gente deveria ter um pouco de cuidado. Olha só, gente, uma agenda bem vazia. Tem algumas questões para mini índice, né? Foram mais ali em torno de 8h30, 8h25. E depois meio que acabou, né? Deu 10 horas, assim, quando abriu as ações, tá vendo? Saiu mais um PMI aqui, 2 estrelas, e tem esse aqui também. Aí já era, acabou os dados. Então, para dólar mesmo, a gente vai ter só as 14. E agora, para índice, agora só 11 horas, que é a balança comercial. Né? Não tenho certeza se eles vão fazer muito preço a ponto de deslocar o cenário ali do mercado para mini índice, né? Mas é bom ficar de olho. Eu olhei também os feriados que eu comentei, né, com vocês, olha só. O de hoje tem algum, ó, tem Coreia do Sul, tem Japão, né? Então, que entra mais na questão ali da Ásia e Pacífico, daquela caixinha ali que eu marquei, né? Tem até um outro, cadê ele? Reino Unido. Esses são importantes, né? A gente acompanhar bastante esse Coreia, tudo. Balanços, eu sei que tem alguns também que eu olhei, se eu não me engano, aqui, ó, Itaú, mas também não saiu, tá dizendo aqui que é mais após o fechamento do mercado, então todo dia eu tô dando uma olhadinha, mesmo que eu ainda não compreenda, sabe, gente, muito bem, muito a fundo, mas é importante dar uma olhada nesses balanços porque eles vão impactar lá no mini índice, né? Então é bom a gente ficar de olho no Ibovespa e no mini índice. O que mais? Aqui eu deixo uma carteira, gente, que eu tenho no Invest, porque se por uma acaso eu sentir lá que travou alguma coisa a tabela do Lattes, eu posso vir acompanhando por aqui, tá vendo? Então eu deixo os títulos americanos, algumas paridades de moeda, deixo algumas coisinhas aqui pro dólar, tá vendo? Só se caso, né, eu perceber assim que travou, eu gosto de ter sempre essa confiança, isso é importante, né? E é isso, então vamos lá. Relatório ficou assim. Fiz né, só essa operação mesmo, né, no dólar. Fiz a parcialzinha, saí ali de boa. Hoje eu não faço mais nada, né, tá ótimo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.